A situação acaba de ficar ainda mais insana e agora os criminosos estão desesperados com a revelação que Elon Musk fez para o presidente de El Salvador. O movimento iniciado por Nayib Bukele começa a se espalhar pela América, só que o governo Lula já se prepara para fazer o caminho inverso. Mas estranhamente, um dos assuntos mais comentados no mundo está praticamente sendo ignorado pela mídia brasileira. Agora, se você é aquele tipo de esquerdista fanático que gosta de ser manipulado, pelo amor de Deus, já sai desse vídeo porque eu vou te mostrar aqui, você não vai gostar. Mas, se você ainda utiliza a sua cabeça para pensar e quer saber o que está acontecendo no mundo, lembra de se inscrever nesse canal e deixar um like para o algoritmo saber que você quer mais conteúdos como esse, porque o que eu mostro aqui, dificilmente você vai ver na televisão. O presidente de El Salvador revelou um resultado que parece até mentira. El Salvador, pela primeira vez na história, apareceu na lista de países mais seguros do mundo. El Salvador se tornou, nos últimos anos, o sonho de consumo de muita gente que quer viver em um lugar mais seguro e com pouca ou nenhuma criminalidade. A gente está falando aqui do país que em 2015 foi considerado o mais perigoso do planeta. E agora, meus amigos, ele aparece nessa lista. Por muito tempo, El Salvador foi controlado pelo crime organizado que aterrorizava o povo daquele país. Só que o plano de um homem chamado Nayib Bukele completamente mudou essa nação. O cara bateu de frente com organizações de direitos humanos, partidos de esquerda, corrupção, que El Salvador estava completamente destruída pela corrupção, e diretamente contra o crime organizado. Ele soltou um plano dizendo que iria entrar em guerra contra o crime organizado, e ele cumpriu essa promessa. Ele prendeu todo mundo que estava envolvido com o crime organizado. Aí as cadeias começaram a lotar. O que ele fez? Ele construiu a maior cadeia do planeta. E nessa cadeia, meu amigo, não tem massagem para bandido. O cara deixou eles entenderem que ser preso em El Salvador é viver no inferno. E mesmo com a pressão internacional absurda, ele continuou com o plano que teve a aprovação do povo. E esse plano deu tão certo que ele começou a chamar a atenção de Elon Musk, Javier Milei, Donald Trump, porque o plano realmente prático resolveu a situação. Enquanto você via partidos de esquerda dizendo que esse cara era um ditador do mal e tudo mais, a aprovação dele passou de 90% e ele foi reeleito com extrema facilidade. E quando ele foi reeleito, ele inclusive mandou uma indireta para alguns países como o Brasil, dizendo que quem quer resolver o problema da segurança consegue. Precisa ter o quê? Vontade. Mas aqueles países ou governantes que não resolvem, às vezes são parceiros dos criminosos. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos. Y en algunos casos, porque son socios de los delincuentes. E com esse resultado avassalador de Nayib Bukele, gigantes no mundo inteiro começaram a prestar atenção. E um cara em específico vale a pena você saber. Quem é? Elon Musk. Ele, inclusive, chamou Nayib Bukele para os Estados Unidos para conhecer a fábrica da Tesla e para conversar. Mas aí você deve me perguntar, o que o Elon Musk tem a ver com políticas de segurança pública? Meu amigo, tá vendo esse cara que tá dançando ao lado do futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? É o Elon Musk na festa de Ano Novo. Muita gente ainda não entendeu isso. O Elon Musk hoje é o principal conselheiro de Donald Trump e talvez o homem mais influente do planeta. E por que ele tá tão interessado em segurança? Pouca gente sabe, porque a mídia tradicional brasileira quase não comenta disso. Mas a situação do crime nos Estados Unidos vem piorando cada vez mais. Índices de criminalidade sobem bastante e Donald Trump assumiu o governo dizendo que ele vai começar a tratar o crime organizado de maneira muito mais dura. E quem, meus amigos? Quem poderia ajudar Donald Trump? Quem tem um plano que acabou com o crime organizado no país? Ninguém menos do que Nayib Bukele. E o próprio Elon Musk, conselheiro de Donald Trump, viu esse resultado e se empolgou. E o que é interessante? Trump já avisou, cartéis, gangues, todos os criminosos agora não vão ter vida fácil nos Estados Unidos. Ele prometeu, inclusive, aumentar as penas de morte nos Estados Unidos, o que muita gente critica, inclusive os partidos de esquerda. Na verdade, eles estão tentando excluir esse tipo de coisa. Não querem pena de morte. Na verdade, eles querem colocar mais criminosos nas ruas. Porém, Donald Trump falou que acabou isso. E, meus amigos, quando o Elon Musk viu o resultado que colocou El Salvador entre os principais países mais seguros do planeta, ele fez uma promessa. No Twitter, que é a plataforma dele, o X, ele disse que isso precisa acontecer nos Estados Unidos e que vai acontecer. Mas tem um problema. Muita gente dizia que fazer esse plano do Bukele em El Salvador, que é um país pequeno, era muito fácil. Mas dificilmente isso daria certo em um país grande. Só que outro gigante mundial
social não concordou com essa ideia e resolveu saber mais. Eu tô falando de quem? Javier Milei. Ele se impressionou com os resultados de El Salvador e mandou a ministra da Defesa em El Salvador para entender como Nayib Bukele conseguiu reduzir a criminalidade no país. Ele gostou tanto do que ele viu que ele convidou o próprio Nayib Bukele para ir na Argentina e entender mais e conversar sobre isso. Quando o Nayib Bukele chegou lá, a Argentina fechou um acordo com El Salvador e se comprometeu a usar o modelo de combate ao crime organizado que El Salvador implementou. E olha só que maluco. Na primeira cidade que a Argentina testou o modelo de Bukele, a taxa de homicídio caiu mais de 70%. Então sim, entrar em guerra com o crime organizado dá certo. A Argentina tá mostrando isso. E Javier Milei gostou tanto da ideia que agora ele vai implementar uma outra ideia mágica que Nayib Bukele colocou em El Salvador, que agora é colocar presos para trabalhar. A ideia é muito clara. O preso que causou prejuízo para a sociedade não vai ficar comendo na cadeia, fazendo exercício, tendo solzinho, não. O cara vai ter que trabalhar, o cara vai ter que estudar. Agora, preso, tanto na Argentina quanto em El Salvador, vai ser obrigado a trabalhar para devolver os prejuízos que ele causou na sociedade. Então, mesmo a gente falando da Argentina, que é considerada um dos países mais seguros da América Latina, Javier Milei não quer saber. Ele não vai dar moleza pro crime organizado no país. E o Brasil, que é considerado um dos países mais perigosos do planeta. Meu amigo, eu não quero que você fique revoltado, mas presta atenção na visão do governo brasileiro. No Brasil, o tema segurança é doloroso pro povo brasileiro. A gente está sendo aterrorizado. Hoje, se você sai na rua, tranquilo, com seu celular na mão, você não foi esperto. Você foi roubado por sua culpa. Hoje a gente nem pensa mais em segurança. Agora você quer o quê? Um condomínio fechado. Você tem medo de andar com os vidros abertos. A situação no Brasil tá cada vez pior. Mas, se você acha que o governo brasileiro pensa em algo similar a El Salvador, você está muito enganado. O Foro de São Paulo, aquele grupo do PT e outras democracias de esquerda, como Venezuela, Cuba e outros países de democracias relativas, na verdade soltaram um comunicado chamando El Salvador de violações de direitos humanos, o próprio Nayib Bukele de ditador, e eles repugnam a ideia de El Salvador. Na verdade, o plano do governo é inverso. O presidente Lula chegou a dizer que ele quer humanizar o combate ao pequeno crime. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes, e jogar muito pesado. Joga muito pesado, eu não sei como. Ele foi muito criticado pela oposição, mas a ideia do governo é completamente diferente do que a gente está vendo de Argentina, agora nos Estados Unidos e em El Salvador. O governo quer desencarcerar. O próprio ministro da Justiça disse que a situação do Brasil está muito ruim e que as cadeias estão muito cheias. Então o que a gente faz? A gente constrói mais cadeias? Não. A ideia do governo é retirar a quantidade de presos, é diminuir a quantidade. O próprio STF está avaliando nesse momento uma ação para ter melhorias no sistema prisional. Então a visão do governo brasileiro é bem simples. Não é você tacar-lhe pau, entrar em guerra com o crime organizado, como está acontecendo em El Salvador. O governo pensa de uma forma mais humana, olhando muito mais para direitos humanos. Só que, em São Paulo, o governador Tarcísio está sendo comparado a Nayib Bukele, porque desde que ele assumiu, ele resolveu entrar em confronto com o crime organizado aqui em São Paulo. Ele, inclusive, conseguiu a menor taxa de homicídios do estado de São Paulo na história. Só que, meus amigos, ele foi extremamente criticado por direitos humanos, obviamente, e por partidos de esquerda, como o PT, PSOL. Ele, inclusive, foi denunciado no Tribunal Internacional por membros do PSOL. Só que ele respondeu. Ele disse que está preocupado com a segurança da população. Ele falou que vai investigar qualquer tipo de erro da polícia de São Paulo, mas que ele está preocupado mesmo em trazer segurança e que ele não está nem aí para essa denúncia internacional por partidos de esquerda. Ele está preocupado em resolver esse problema aqui em São Paulo. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não tô nem aí. Mas, meu amigo, a situação no Brasil ela é complexa. O próprio governo Lula lançou agora uma ideia, um projeto, um decreto, na verdade, para que os policiais não atirem de primeira. A ideia é diminuir a força policial. Só que muitos governadores ficaram extremamente preocupados. Por quê? O bandido atira de primeira. A situação do policial hoje no Brasil já é muito difícil, porque ele vai enfrentar um crime organizado e muito bem armado, e às vezes o crime organizado tá mais organizado que o próprio governo. E alguns estão preocupados
preocupados que o governo Lula esteja facilitando a vida dos bandidos, dos criminosos. E alguns governadores, como o próprio Caiado de Goiás, diz que a situação está ficando cada vez pior por culpa do governo. Mas aí, meu amigo, eu pergunto para você, no Brasil, a gente deveria fazer algo similar a El Salvador, ou igual os Estados Unidos, aumentar as penas, colocar até pena de morte? Ou você acredita que a gente tem que ir para esse lado mais humano, melhorar as cadeias, diminuir a quantidade de presos? Eu vejo a situação do Brasil como algo extremamente complexo e que se a gente não fazer alguma coisa agora, vai ficar impossível ter segurança no nosso país. Lembra que se você comentar aqui, deixar um like e se inscrever nesse canal, o algoritmo vai entender que você quer mais conteúdos como esse e dificilmente você vai ser manipulado pela mídia tradicional brasileira. Mais uma vez, um abraço!